a partir do verso 37. E depois mantenham a palavra de Deus aberta. Amém? Amém. E ouvindo isto, eles constrangeram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E muitas almas e muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Eu vou repetir: salvai-vos desta geração perversa. Os irmãos podem sentar, manter a palavra de Deus aberta e o coração. Amém? Amém. Irmãos, estas palavras elas deram-se durante o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, todos os irmãos sabem, não é? Conhecem esta passagem. O dia de Pentecostes, 120 estavam lá, sentados, orando, pedindo, procurando o avivamento, esperando o derramamento do Espírito Santo, conforme a promessa de Deus, e perseveravam em oração. E então o Espírito Santo veio. A Bíblia diz que veio como um vento impetuoso, mas não havia vento. Ele veio como se fossem línguas de fogo, que ficavam em cada irmão, mas não havia fogo. Havia a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo fez eles falarem em outras línguas, porque quem estava cá fora interpretou-os mal, começou a dizer que eles estavam embriagados, e eles começaram a pregar em outras línguas, de forma que as pessoas que estavam lá de passagem, todos os peregrinos, eles começaram a entender na própria língua aquilo que estava a ser pregado. E Pedro tinha acabado de pregar este sermão, quando esta passagem é dita. Um sermão que ele pregou a muita gente. A Bíblia diz que mais de quase 3.000 pessoas se arrependeram com aquele sermão. Ele pregou aos peregrinos e aos judeus que passavam por ali, explicando-lhes que o sermão explicava que os discípulos já tinham recebido esse dom de línguas para expandir o Evangelho, que Jesus, o Nazareno, que era o Cristo enviado por Deus, porque eles ainda estavam à espera de que viesse Cristo, mas eles crucificaram, eles mataram esse Cristo. E a sua morte, ela não foi, já tinha sido planejada por Deus desde o início. Portanto, ninguém mata um ungido do Senhor. Irmãos, ninguém matou Jesus. Ninguém matou Pedro. Ninguém matou Paulo. Ninguém matou nenhum dos apóstolos. Foram eles que morreram segundo o propósito de Deus. Amém. Estava tudo no tempo certo, segundo o propósito de Deus. E se vocês estiverem sobre o propósito de Deus, não precisa temer. Ninguém vai matar ninguém. Ninguém tem autoridade para nos matar. Não vai haver bala perdida sobre um ungido. Glória a Deus, aleluia. Uma bala perdida só mata um perdido, irmãos. Mesmo que a gente morra numa bala, vamos morrer numa bala que não é perdida, amém? Amém. Porque tudo está sob o propósito de Deus. Então Pedro pregou que viria o Espírito Santo, pregou aquilo que já foi predestinado ao Senhor, ou seja, já foi profetizado por Joel, já foi profetizado por Davi. E a resposta do povo àquela pregação foi a convicção do pecado. A Bíblia diz no verso 37, se os irmãos têm a palavra de Deus aberta, que quando eles ouviram a mensagem de Pedro, eles constrangeram-se no coração. Houve um constrangimento, irmãos. O original fala de uma compulsão, um afligir. Eles ficaram afligidos de alma, sensibilizaram-se, sofreram pela falta cometida. Eles despedaçavam-se. Eles arrependeram-se, houve um arrependimento. E eles disseram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Verso 40 diz que Pedro responde àquela multidão e diz com muitas palavras, com isto testificava, no verso 40. Ou seja, ele exortava e testificava. Ele pregava e testificava. Ele pregava e dizia: salvai-vos desta geração perversa. Ele pregava sobre Joel e depois terminava os discursos e dizia: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. Ele pregava sobre Salmos de Davi e depois dizia: salvai-vos desta geração perversa. A Bíblia diz que em muitas palavras, durante aquele discurso todo, que nós não sabemos o que ele disse na totalidade, mas que ele dizia sempre: salvai-vos
Irmãos, salvai-vos desta geração perversa. Aleluia, glória a E a Deus. Bíblia diz que quase 3.000 entenderam esta palavra e foram salvos. A Bíblia diz que quase 3.000 caíram em si e se arrependeram, creram. Amém. Arrependimento não é mérito de quem se arrepende, mas é resultado da pregação do Evangelho, Aleluia. pela unção do Espírito Santo. A plenitude do Espírito ela não é dada quando a gente se arrepende, mas é ao contrário, nós nos arrependemos pela revelação do Evangelho. Quando nós entendemos, quando nós nos conectamos, quando nós conhecemos a Deus através do Evangelho. O Espírito relatava a Pedro o entendimento desta geração perversa. O que era pensar nesta geração perversa? E às vezes a igreja não entende o que é essa geração perversa. Não entende o que é o perverso, segundo a palavra de Deus, porque o inimigo no mundo, perverso é outra coisa, mas às vezes pensamos que uma mente perversa é uma forma maldosa de pensar. Não, aquela pessoa é perversa, é depravada, tem mau sentido das coisas, é um mau caráter, é ilegal ou criminoso, mas nem sempre o perverso é ilegal ou é criminoso. Perverso quer dizer uma outra forma, ou seja, eu vejo aqui que é azul ou que é verde, mas eu perverto e digo que é vermelho. Há uma perversão. O arrependimento verdadeiro é dado na mente através da renovação do entendimento, quando nós temos um outro entendimento, ou seja, o entendimento deixa de ser perverso. Romanos 12 diz que há uma necessidade de nós não nos conformarmos com esta geração perversa. Ele fala a mesma palavra, mas transformarmos pela renovação do entendimento, a renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abandonando este mundo, abandonando a maneira de ver do mundo perverso e voltar, regressando para Deus. E nem sempre, como eu estava a dizer, o perverso é ilegal ou é considerado perante o mundo criminoso. Ou seja, Paulo fala em duas formas de tristeza. A tristeza do mundo desta geração perversa, desta geração maldosa, não é? E a tristeza perante Deus. A tristeza do mundo produz a morte, produz o constrangimento pelo medo, não é? Produz a gente ficar pensar que temos prejuízo. Não, enquanto que o constrangimento perante Deus, perante o pecado, ele produz vida. Ou seja, Hebreus 6 fala que do principal rudimento da doutrina de Cristo, que é o arrependimento das obras mortas. No contexto a esse respeito, ele vai dizer assim, no contexto a esse respeito da doutrina de Cristo e o arrependimento o principal rudimento da doutrina de Cristo é o arrependimento das obras mortas. Ou seja, a principal fundação, o principal fundamento da obra de Cristo é o arrependimento das obras mortas. Hebreus 6, missionário Lucas. E então, no contexto, diz que as pessoas não têm reagido à palavra. Ele diz, a esse respeito tenho muito a vos explicar, porque se tornaram tardios em ouvir. Irmãos, eu estava a falar de arrependimento e a pastora Ana tem ministrado aqui sobre arrependimento. O Espírito Santo não mandou só hoje ministrar sobre arrependimento. O Espírito Santo não tem dado outra mensagem a não ser arrependimento. E a igreja tem sido tardia em ouvir. A igreja tem mandado o pão fora. A igreja tem rejeitado a palavra de Deus, irmãos. Se tornaram tardios em ouvir. As pessoas não têm reagido, não têm aplicado e não se têm transformado através da palavra de Deus, não têm renovado o entendimento, não têm renovado a mente. E por isso não se arrependem das obras mortas. Irmãos, obras mortas no original grego, ele quer dizer necros, aquilo que é negro, aquilo que não tem vida, que é morto. Ou seja, aquilo que não pode produzir vida. E nós fomos chamados para produzir vida, para dar vida aos nossos irmãos. E como é que a gente pode dar vida se ainda não nos arrependemos das obras mortas? Há pessoas que se consideram salvos, mas pelas obras, que são mortas. A Bíblia diz que as nossas obras, como a nossa justiça, são trapos de imundícia. Tudo o que fazemos ou produzimos das obras mortas
Irmãos, é tempo perdido. Eu não sei se os irmãos se lembram de quando nós éramos ímpios, não é? Quando nós não, antes da nossa conversão, o tempo que nós perdemos, não é? O salmista fala de nós não perdermos tempo, o tempo da nossa, não desperdiçarmos o tempo da nossa mocidade, irmão Lucas. A gente tem nos arrepender do tempo em que não conhecíamos a Cristo e das obras mortas. Porque o arrependimento é mudança de mente, é constrangimento e contrição pelo pecado, pela nossa vida como ela era. Ou seja, o constrangimento com o mundo, desiludindo-se e amargando com aquelas coisas que eram do mundo, como nós éramos. Se não houver o arrependimento, não há vida, irmãos. Mas o arrependimento é a obra do Espírito Santo. Amém. E ele vivifica e traz vida. Portanto, existem dois tipos de tristeza, dois caminhos diferentes, um para a vida e outro para a morte. O constrangimento perante Deus acerca do pecado, quando nós temos constrangimento acerca do pecado e nos lembramos daquilo que nós éramos, e nós temos constrangimento e nos arrependemos, leva ao arrependimento. E por isso é que há muita gente que não se arrependeu, porque está triste com o mundo, mas não está triste perante a santidade de Deus com o seu pecado. O mundo tem confundido frustração e remorso com arrependimento. A frustração vem da nossa forma pervertida de pensar, quando pensamos que fazemos algo que é certo, é legal, é politicamente correto, é bom, mas deu errado. E agora estamos frustrados porque deu errado. O inimigo das nossas almas não atenta para fazermos o que é errado, irmãos. Ele não diz para ir, olha, vai lá, vai roubar, vai se dedicar. Ele atenta para nós fazermos o certo. Vai lá, vai falar com aquela pessoa. Não vai dar em nada. Vais lá e quando a pessoa vê, cai em fornicação. Vai lá, só vê. Não podes comer chocolates, mas vai lá naquele supermercado e só olha. Não, agora toca. Não vais comer, agora abre. Tu vais abrir, mas não vais comer. E a pessoa acaba por cair. Mas depois, quando a frustração acalma, ao invés de a gente se arrepender, vamos voltar a insistir na nossa maneira perversa de pensar. Enquanto não houver arrependimento, o estado perverso de pensar, ele se agrava cada vez continuamos a ser mais perversos. A segunda carta de Pedro diz que volta a porca lavada ao esterco, ao lamaçal do pecado, volta ao cão a vomitar do mesmo pecado, a cairmos do mesmo erro. Quando o homem não se arrepende da sua forma de pensar, da raiz que está por dentro. E quando é que o homem começou a pensar de uma forma perversa, irmão? Foi desde o início do Éden. Quando o homem caiu em pecado, e o pecado ele é uma doença que passou de geração em geração. Quando o homem quis para si o controle do certo e do errado, o bem e o mal, e aí ele se corrompeu. E a nossa maneira perversa de pensar, ela é certa aos nossos olhos, ela é certa aos olhos daqueles que nos ensinam na escola, Lucas, ela é certa aos olhos dos políticos, da forma do mundo pensar, mas ela é errada aos olhos de Deus, ela é errada aos olhos da palavra de Deus. É verdade. Meu Deus. Por isso é que temos de nos arrepender, irmãos. Jesus também foi tentado até à morte. Ele foi tentado em todas as coisas e em tudo. Ele não pecou, irmã Paula. Ele foi tentado no deserto com algo que era certo, era legítimo. Ou seja, algo que Jesus podia ter. Ele não disse a Jesus para cometer nenhum crime, nenhuma ilegalidade, não é? O diabo não disse a Jesus, olha, vai lá e vai roubar o pão. Não, ele disse assim, transforma o pão ou as pedras em pão, porque tens fome, não é? Deus é todo poderoso e pode usar o seu poder para transformar pedras em pão. Então, é isso que o diabo pôs no coração de Jesus. O diabo fez uma proposta a Jesus. O diabo propôs a Jesus o legítimo exercício do seu poder. Ou seja, tu tens poder, exerce o teu poder. É isso que ele faz muitas vezes a nós, não é? Tu tens poder, tu tens dinheiro, faz isso. É por isso é que Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Porque é pervertido. O diabo tentou Jesus na mente para levá-lo a pecar. Para levá-lo a um pensamento que era certo, mas tinha um propósito errado. Porque o propósito
do poder que era dado a Jesus era para cumprir a missão de levar as pessoas ao arrependimento e a receberem o Espírito Santo e a receberem a fé e a receberem o conhecimento de Deus. E não para matar a sua fome, para as suas próprias necessidades. Ainda hoje, irmãos, o diabo tenta perverter a igreja, convencer a igreja a cultuar a Deus para receber coisas em troca, privilégios, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer as suas necessidades, as suas carências. A tentação do diabo era para satisfazer a necessidade de Jesus, a fome, em vez de cumprir a sua missão. E o adversário sempre vai levar as nossas almas a tentar cobiçar as coisas dos homens, cobiçar as coisas do mundo. Quando Jesus escolheu 12 irmãos, ele disse: eu escolhi 12, mas um de vocês é o diabo. Mas o diabo nem sempre foi Judas. O primeiro a ser chamado diabo foi Pedro. O diabo é rotativo. Ele coloca coisas na mão Paula, depois vai tentar colocar coisas no meu ouvido. Porquê que ele corrompeu Pedro? Porque cogitava, cobiçava as coisas dos homens e não de Deus. Foi isso que Jesus disse para Pedro: atrás de mim, Satanás, porque cobiças as coisas dos homens. Qualquer um pode estar sob a influência do diabo se estiver com o espírito anticristo. Se cogitar as coisas dos homens, procurando o próprio interesse, procurando o seu egoísmo, procurando o seu poder. E quando João disse a Jesus: Senhor, faz cair fogo do céu. O que é que Jesus respondeu? Esse não é o meu espírito. Aleluia. Ele não tinha o espírito do anticristo, irmão. Glória a Deus. É que os discípulos, eles competiam para ficar ao pé de Cristo, eles competiam para ficar um à direita e outro à esquerda de Cristo. E Jesus dizia: porquê é que vocês estão a cogitar os poderes dos homens? A cobiçar? Não tenho um propósito diferente para vocês. E por isso é que a igreja anda frustrada, irmãos, e não se arrepende. Porque cogita com os poderes dos homens, cogita com as coisas dos homens, com esta geração perversa. A igreja se junta à expectativa perversa. Em vez de contemplar Deus, em vez de contemplar a sua vontade, vai satisfazer as suas próprias necessidades. Não, eu tenho carências, tenho necessidades que precisam ser satisfeitas. Amém. Por isso estamos frustrados, irmãos, e fazemos escolhas perversas na nossa vida e não nos arrependemos, voltamos a cair. A frustração vem da vida pausada no nosso conhecimento carnal, no nosso conhecimento do mundo, do que é certo e do que é errado para nós. Enquanto que o arrependimento genuíno ele vem de uma vida pautada pelo conhecimento de Deus. O conhecimento, como para que há 2 semanas, quando nós nos ligamos a Ele, quando nós nos enxertamos na videira verdadeira, aí conhecemos, não é um entendimento da palavra de Deus, não é só um entendimento, é o conhecer a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, nós ficamos frustrados quando nós não nos arrependemos. Nós ficamos constrangidos e nos frustramos. Por causa do prejuízo que nós tivemos e queremos arranjar uma forma de restituir esse prejuízo. Compensar os danos sofridos. E não queremos mudar a nossa forma perversa de pensar. A pessoa arrependida está constrangida porque quer restaurar a relação. Ou seja, o pecado contra um irmão, contra um filho de Deus. Mas a pessoa frustrada, ela quer fazer tudo para recuperar o privilégio que tinha antes. Quer fazer tudo para recuperar a sua própria reputação. Então fica triste e frustrada porque ela não quer a responsabilidade, irmãos, sobre a relação. Ela quer recuperar os direitos, os privilégios de ter alguém. Às vezes, para a própria perdição. Não, eu não posso abandonar a relação que eu tenho com o presbítero, com o irmão Lu. Não, eu tenho que manter, como a gente estava a falar ali, tenho que manter o diabo perto, né? Com a trela curta, tenho que controlar o que é que está a acontecer. Portanto, ela não quer recuperar os direitos de ter alguém. Esse é o espírito de anticristo, irmão. Não quer assumir a responsabilidade. E quando o homem procura, por exemplo, o homem
que é solteiro, eu vou dar aqui um exemplo, uma ilustração. Um homem que é solteiro, sair daqui, se for na prostituição, nas prostitutas, aqui é legal, não é? Ele não está a fazer nada perante o mundo ilegal. Ele não está a fazer nada se ele for solteiro, não é? Mas perante a palavra de Deus, ele está em fornicação. Mas para ele, às vezes, ele está tudo bem. E ele ainda pensa que está a fazer bem à prostituta. E a prostituta, ela está em pecado, mas ele não vai trazer uma referência a ela para a salvar. Ele vai trazer uma forma perversa. Ele não vai salvar ela desta geração perversa, do pensamento perverso de viver. Mas ele, no coração dele, ainda às vezes pensa: não, eu estou a ajudar ela, porque ela tem filhos, tem coisas para sustentar, e eu estou no meu pleno exercício do meu poder. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e pago. Mas ele está usando o seu direito de posse, que é o dinheiro, segundo o seu pensamento, que ainda é perverso. Mas a igreja tem que estar aberta, irmãos. A igreja tem de sair dessa geração perversa. Aleluia. O Espírito está a dizer, irmãos. A palavra perversa é muitas vezes um pecado de estimação que nós temos por dentro e não queremos admitir que temos esse pecado. Não, isso não é bem pecado. E começamos a disfarçar, começamos a mascarar. Oh, Deus, a geração perversa sempre quer ter o seu direito, levar vantagens e direito sobre o outro. Não, vou fazer um negócio com o irmão Cláudio, a gente combinou metade, mas eu não vou dizer que é tudo isto. Eu fico aqui porque eu conheci primeiro, eu já sei primeiro o que é para fazer, e então só trespasso um pouco ao irmão Cláudio. Mas o irmão Cláudio é filho de Deus. Aleluia. O mesmo que nós não podemos mentir ao Espírito Santo, também não podemos mentir aos nossos irmãos. É verdade. Amém, Deus. Glória a Ananias Deus. e Safira é um exemplo que nós temos que ter também com os nossos irmãos, não é só o Espírito Santo. A geração perversa é a geração do mundo de hoje, que não se sente responsável pela libertação do próximo. Por isso é que aquele que é perverso, ele é humanista, é hedonista, é egoísta. E não cumpre a sua responsabilidade de relação. A igreja deveria ser o sal da terra. É verdade. Mas não, hoje em dia na igreja a gente assiste a pregações e a louvores a dizer que você é especial, você é a menina dos olhos de Deus, você é precioso, é raro, o ouro mais puro do que o ouro de Ofir. Isso é mentira do diabo. Nós somos pecadores e temos que nos arrepender, irmão. É verdade, Deus nos ajuda. Louvores e pregação que não levam ao arrependimento, mas levam uma ilusão do egoísmo, uma ilusão de perversa, uma geração perversa. Meu Deus, tem misericórdia de nós. A igreja a pregar autoestima, irmãos. A autoestima é certa perante o mundo, mas é perversa perante a palavra de Deus. Glória a Deus. As pessoas vão ao culto tristes, desiludidas, porque aquilo que pensavam antes deu errado. Então a pessoa pensa que se vai arrepender. Mas em vez de se arrepender, fica pedindo mais oportunidades. Pastor, eu preciso de uma oportunidade para continuar a pensar da mesma forma perversa. Mas não há transformação. Não há transformação porque a pessoa pensa assim: ora, Senhor, eu estou arrependido. Se o Senhor me desse a oportunidade, eu ia lá atrás, eu faria tudo diferente. Eu estou arrependido da forma como eu fiz antes. Eu devia ter passado 50% ao irmão Cláudio, mas eu só traspassei 10%, mas a próxima eu dou 20%, e já começa a pedir mais oportunidades. Se eu soubesse, eu não tinha feito daquela forma. Mas o arrependimento, ele não pede a segunda, e a terceira e a quarta oportunidade, porque a gente vai sempre cair se nós não tivermos arrependimento, irmãos. Quem anda à procura de chances não está arrependido, mas continua a confiar na sua própria capacidade. Continua a confiar no seu próprio braço. A Bíblia diz que maldito o homem confia em si mesmo. É verdade. E faz do seu braço o seu forte. Por isso é que muita gente pega por suborno, pega por corrupção, não é? E nem sabe que está a pecado. Tráfico de influência, as pessoas nem sabem que é um pecado. É verdade. Porque é uma regra do negócio. Não, isto aqui tem que se dar algum dinheiro por fora, senão você nem sequer precisa deixar aqui. Você, se não fizer desta forma, tem o caixa 1 e o caixa 2. Porque se você aqui não consegue competir com os outros. É verdade. Mas é como a pastora Ana diz, então, mas
a minha competição é para o céu, não é? Se há menos pessoas a fazerem o que é justo, menos competição eu vou ter para o céu, amém? É verdade. Mas quando nós pecamos, o nosso irmão, nós não oferecemos referência de salvação. Todo o pecado é contra uma criatura de Deus, por isso é que o salmista diz: contra ti pequei. Aleluia. Por isso é que nós pecamos em primeiro lugar contra Deus. É verdade, Deus. E o arrependimento não é uma paula daquilo que eu fiz de errado, mas é da criatura que eu sou, da criatura em que eu me tornei, perante a santidade de Deus. É verdade, Senhor Deus. Porque é que tanta gente anda iludida, irmãos? Temos que nos arrepender do que, não só daquilo que fizemos, mas daquilo que nós somos. É verdade, Senhor. As pessoas arrependidas não prometem como fazer de outra forma, porque elas assumem a responsabilidade de serem transformadas pelo Espírito Santo. Aleluia. E a Holanda precisa de estar madura nisso, irmãos, nessa palavra, irmão. Aleluia. A igreja precisa ser responsável. É verdade, Senhor. Precisa se comportar, deixar de se comportar como criança, ainda bebendo leite, irmãos, querendo resolver os problemas do culto, querendo ser curados no culto, querendo quebrantamento sem arrependimento. A igreja anda procurando ter um estatuto de príncipe regente, mas a igreja não foi chamada para ser príncipe regente, irmãos. Nós fomos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, geração eleita. Aleluia. E não geração pervertida, irmão, geração perversa. Enquanto a igreja não começar a chorar pelo seu pecado, a se arrepender, o Espírito Santo não vai derramar, irmãos. Deus não vai derramar o seu Espírito. Ele não vai trazer almas, converter familiares, restaurar casamentos, curar, restituir percas. Não vai, irmãos. É verdade. Porque há muito pecado a ser confessado. Não há arrependimento sincero e genuíno. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Por isso é que Deus não escuta muitas vezes, irmãos. Oramos, mas Deus não escuta, não atende. Deus não derrama o seu Espírito. Enquanto o pecado não for tratado, não for confessado, não for arrependido, irmãos. Ele não vai derramar o seu Espírito, onde ainda há cancro escondido. A lascívia, a prostituição, cobiça, desonestidade, trambica, adultério, fornicação, olhos de imoralidade. Tem pessoas aqui que olham, irmãos, com luxúria. Tem pessoas na igreja que olham ainda com luxúria. Irmãos, principalmente, e irmãs que gostam de ser vistas, gostam de ser apreciadas. Isso é lascívia, irmãos. Isso é lascívia, a forma como a gente às vezes se veste e ainda coloca no Facebook, a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. É lascívia, é blasfémia contra a palavra de Deus, irmãos. Betseba também pecou com lascívia. A gente só fala do pecado de Adão, não é? O pecado de Davi, pecou com luxúria, olhou para Betseba, mas para Davi olhar é porque Betseba ela deixou-se ver. E a igreja acha normal. A igreja não se constrange com o pecado. O pecado são âncoras enraizadas no alma, do coração, que têm de ser arrancadas. Lascívia. Não vai haver avivamento enquanto nós não entendermos que estamos a cometer crimes contra o Espírito Santo, irmãos. Pecados que não tratamos. Não estamos, enquanto nós não tivermos a sentir nojo, asco do pecado. Pesar. Estamos convivendo o pecado com maior tranquilidade. Não é normal, irmãos. Às vezes a gente apanhar o telefone e dar uma desculpa, mas estamos a mentir, isso é mentira. E quem mente é filho do diabo. Não é normal nós pegarmos o dinheiro que não é nosso, odiar o nosso irmão, maltratar, mentir e não sentir nada. Mas Senhor, o salmista também falava que odiava os seus inimigos, mas na nova aliança, no Sermão do Monte, Jesus pregou que, ouvides o que tem dito, amai os vossos irmãos e odiai os vossos inimigos. Mas eu, porém, vos digo, orem pelos vossos inimigos. Não há inimigos, irmãos. A inimizade é uma obra da carne. O nosso inimigo é o diabo e o pecado.
seu pecado, irmão. Aleluia. Não espere conversão da sua família. Irmão, não espere conversão dos nossos filhos, da nossa mãe, dos nossos familiares, da nossa parentela. Almas vindo para Jesus, se não houver arrependimento, confissão dos pecados. Isaías confessou os seus pecados. E ele disse: ai de mim, homem de lábios impuros, irmãos. E Deus vai tocar, porque ninguém é inocente, irmãos. Depois de ouvir esta palavra, ninguém é inocente. Prova é ter misericórdia. Mas para o perverso, Deus vai tocar nos lábios, ou nos olhos, ou naquilo que tiver perverso em nós, porque Ele quer nos curar. Deus corrige os seus filhos, Deus corrige aqueles que ama. E terá Deus que toque na nossa iniquidade e arranque e queime a nossa iniquidade, como fez com Isaías, em nome de Jesus. Deus vai queimar, irmãos. Todos os grandes avivalistas passaram por essa fase. Irmãos, John Bunyan, ele orou pelo seu pecado 1 ano e meio. 540 dias, clamando e chorando pelo pecado. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo do homem que eu era. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. Eu me arrependo da minha mocidade. Eu me arrependo. Glória a Deus. Iniquidade, sentindo asco, repúdio, nojo, pavor pelo pecado, pelo aquilo que ele era. A gravidade do pecado. O pecado é o fundamento que sustenta o inferno, irmãos. É a matéria-prima de Satanás contra nós. É verdade. Aleluia, Jesus. É o que ele usa para usar os cavalos contra nós, irmãos. Ele usa o pecado. É o câncer do mundo. E a sociedade está cheia disso, irmãos. É esta geração perversa. Deus. É esta perversidade. Nós temos que ser salvos. Salvai-vos da geração perversa. É da ira de Deus que nós precisamos ser salvos. É verdade. John Bunyan, não falo só de John Bunyan, falo de todos na Bíblia, irmãos. Vocês não conhecem a palavra, Joel, Esdras, Neemias, Jeremias, Isaías, Daniel, todos eles, dias e dias, saco e cinza, irmãos, orando pelo pecado, pecado como uma doençazinha. Mas temos de botar a cara no pó e começar a confessar os nossos pecados antigos, a pedir perdão com choro e pranto. É por isso que a nossa vida às vezes está travada, ancorada, encalhada, irmãos. Parece que está tudo parado. Porque precisamos passar dias e dias, madrugadas, a orar, com arrependimento, confessando que nunca fomos a mãe que nós precisávamos ser. Amém. Senhor, eu nunca fui o pai que eu preciso ser. Eu nunca fui o pai que os meus filhos merecem. Eu nunca fui o pai que honrei ao Senhor. Eu sempre desonrei ao Senhor. Eu nunca fui o filho que o Senhor quis, Pai. Eu nunca fui o irmão que deveria ter sido. Arrepender-se da infância. Nós fomos um filho perverso, egoísta. Arrepender da adolescência, do homem que nós fomos. Arrepender do tempo perdido da nossa mocidade. É verdade. Arrependimento diário e progressivo, cada vez mais. Até que o Espírito Santo ele expurgue, ele tire de dentro de nós todas as raízes. Aleluia. Até que um dia Deus possa ter misericórdia, como diz a palavra de Deus. Glória a É Deus. verdade, Senhor. Talvez você esteja aqui e precise de uma bênção, um sinal, uma resposta de oração, um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus não vai revestir o câncer. Ele não vai revestir o câncer com impuro, irmãos. Ele não vai revestir a lepra com vestes brancas. Como Naamã foi ter que ser lavado 7 vezes no Rio Jordão. Nós temos que ser lavados no sangue de Jesus e é o que vamos fazer hoje, irmão. Aleluia. Nós temos que ser purificados vezes e vezes sem conta. Eu digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Clamar para que sejam tratados os nossos pecados, É irmão. mesmo, Senhor. Aleluia. Não é aumento de salário que nós precisamos, não é um emprego que nós tanto ansiamos, não é casa nova, não é... É arrependimento que nós precisamos. Aleluia. Deus não se alegra, irmãos, com a sua derrota, com o seu infortúnio, irmã Ione. Mas Ele quer uma posição nossa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não é uma profecia que nós precisamos, não é de um milagre. Amém. Mas a nossa maior necessidade é a cura da nossa alma. Amém, Jesus. Irmãos, eu queria hoje pregar sobre outra coisa. Aliás, mas o Espírito Santo tem, durante a semana, me levado para este tema, irmãos.
A eira precisa de ser limpa. É. O fungo venenoso do nosso depósito precisa de ser limpo, irmãos. Eu digo isto porque Deus mostrou à missionária Lu neste período de oração que nós tivemos, neste propósito, a eira a ser limpa. O trigo precisa estar sem mistura, irmãos, de palha. É. O Espírito Santo mostrou à pastora Ana a água limpa, mas no fundo tinha limos, tinha lodo, tinha engodo, tinha fungo, tinha lodo. E cada vez que há um movimento das águas, elas ficam contaminadas. O fundo tem que ser limpo, o lodo tem que ser limpo. Aleluia. Será que nós estamos aqui como quem volta para um clube social? Será que nós estamos aqui como uma comunidade religiosa que vem aqui confraternizar? Não tem tempo para outras coisas? Temos que escutar o que o Espírito Santo diz à igreja, irmãos. Não mandar o pão fora. Temos que internizar o que é que a palavra de Deus está a dizer de uma vez por todas, irmãos. Aleluia. Nós temos que saber que nós todos estamos aqui porque fomos fustigados pelos gafanhotos. É. E agora estamos arrependidos daquilo que nós fomos. Cada coitadinho e cobrir a lepra com ligaduras ou com gesso. Deus não vai abençoar a corrupção do povo, irmãos. Ele não vai abençoar em cima do pecado. Tem um chavão que a gente costuma ouvir, irmã e homem na igreja, Deus não se esqueceu de si, não é? Deus não se esqueceu de si. Deus não se esqueceu de ninguém que está aqui, irmão. Deus não se esqueceu do seu pecado nem do meu. Nós temos que ver com Deus o nosso pecado. E nós não temos ainda o nosso pecado com Deus. Nós não tratamos o nosso pecado. Aleluia. Deus não se esquece de nós nem dos nossos pecados enquanto eles não forem confessados. Aleluia. Pensamentos, palavras, atos, olhares, tudo, coisas pecaminosas que nós fazemos. Pecamos contra Deus e temos que tratar com Deus. Não é só orar e pedir perdão pelo pecado. É confessar, reconhecer que merecemos o inferno, que nós somos pecadores, somos miseráveis e não conseguimos ser o Espírito Santo. Então nós somos culpados do justo juízo de Deus. É verdade. O pecado não se trata com um medicamento, um xaropezinho. Está lavado, está novo. Não! Temos que nos arrepender, irmão. Temos que tratar com Deus. É, aleluia. Não é um antidepressivo, não é um psicólogo que vai curar o nosso pecado. É verdade. O pecado é um câncer terminal na nossa alma e tem que ser expurgado, irmão. Aleluia. Não há nenhum médico que possa fazer isso a não ser Jesus. Glória a Deus. É por isso que temos que voltar para Ele. Glória a Jesus. É por isso que o mundo está afundando, porque é perverso, ele bebe água, iniquidade com quem bebe água, diz a palavra de Deus. Não podemos esquecer o que fizemos, irmãos, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos, há 20, há 30. Temos que pedir até que seja expurgado. Confessar com requintes de iniquidade. Senhor, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, eu fui lá. Eu forniquei, eu entrei naquele carro, eu abri a porta daquele carro, abri a porta da minha casa. Naquele carro, naquele quarto de hotel, naquele escritório, eu adulterei. Eu pequei com requintes de malvadez, de iniquidade, de falar com Deus. Amém? Confessar, eu menti, eu fofoquei, eu agi com sensualidade, lascívia, luxúria, isso levou-me ao pecado. Eu estou aqui com este câncer, Senhor, só o Senhor pode me curar. Eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que é errado. E por isso me pesa no coração, Senhor. Todo o pecado tem nome. Temos que dizer, eu odiei, para tratar o pecado pelo nome. Eu defraudei, usei o diabo. E agora eu tenho que pedir perdão a ele. Muitas vezes nós temos que pedir perdão a uma pessoa que nem é nosso irmão. E que está a ser usado pelo diabo. Nós temos que ir lá e pedir perdão. Não por ele, mas por nós também. Eu forniquei isso e por isso eu preciso ser perdoado. Porque sou eu que detenho a verdade. Nós detemos a verdade, nós somos filhos de Deus. Então nós é que temos a responsabilidade de pedir perdão. Nós é que temos a responsabilidade de tratar do nosso pecado. Dar um nome ao pecado. E quando alguém está frustrado, ele não dá o nome ao pecado, mas ele começa a contar uma história. Foi as circunstâncias. As condições levaram a pecar. O frustrado sempre tenta dar uma razão para a sua própria frustração, uma razão para ter pecado. Que é transferir a responsabilidade. Que nem Judas, não é? Ele foi lá e entregou
as moedas aos fariseus e disse, não, agora está aí as moedas, já não tenho as moedas, fiquem vocês com as moedas porque isto tem sangue, tem consequência, eu não quero, e foi tentar lavar as mãos, transferir a responsabilidade para quem ouve. Cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque nunca escuta um frustrado que não se arrepende. Porque podemos ser influenciados pelos argumentos dele. É verdade. Pensamentos perversos. Podemos entrar e ser cúmplices no pecado. Podemos nutrir pensamentos perversos como ele está a nutrir. Podemos fazer os mesmos juízos que ele está a fazer e assim entramos como uma espécie de advogados do diabo. Por isso nós temos que ter cuidado. Nunca entrar na roda dos escarnecedores, escutando fofocas, histórias de gente frustrada. Gente que não se arrepende. Que não confessa o pecado pelo nome e nem se arrepende. Ou, por exemplo, Adão, ele não se arrependeu. Ele começou a contar uma história, transferiu a responsabilidade para Eva. A Eva, por sua vez, foi a serpente e não sei o quê. E transferiu a responsabilidade para a semente, para a serpente. E não se arrependeu. Nenhum deles assumiu a responsabilidade, irmãos, de se arrepender. E quando a gente se arrepende, a casa cai. E ela não pode mais ser reconstruída. Porque ela tem que ser construída de novo. Ou seja, tem que ser construída num outro fundamento. Tem que ser construída num fundamento diferente. Ela não pode ser mais construída na areia. Mas agora ela tem que ser construída na rocha. Aleluia. Porque se ela for construída no mesmo fundamento onde ela estava, ela vai cair de novo. O arrependimento é mudança de fundamento. E leva uma nova origem, irmãos. É um novo começo, um novo fundamento. É voltar por um outro caminho. É a convicção que nós tínhamos um caráter perverso. Enquanto o Espírito ele tem que nos dar convicção, eu espero que o Espírito nos dê convicção esta manhã, irmãos, do pecado que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que não há um justo, todos pecamos, mas nem todos nos arrependemos. É verdade. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os que estão doentes. E ele continua em Mateus 9 e diz que eu não vim para os justos, mas para aqueles que... Mas para os pecadores que precisam de arrependimento. Ou seja, ele está a dizer, não vim para os justos, aqueles que não admitem que pensam que são santos, não é? Que não admitam que pecaram. Mas eu vim para aqueles que pecaram, que sabem que são pecadores e precisam de arrependimento. Jesus não está a dizer... Ele vai para aquele que precisa de ser curado. E por isso é que os céus fecham, irmãos, porque nós não admitimos. Por isso é que se calhar o Senhor mandou os gafanhotos na nossa vida. Por causa do pecado que está oculto, que está escondido. O pecado que não foi confessado, expurgado, não foi abandonado. Deus não se esqueceu do que é que nós temos feito, irmãos. Por isso o pecado fechou os céus e Deus enviou os gafanhotos. Céus fechados e gafanhotos consumindo tudo. Fala de... irmãos, gafanhotos fala de uma esterilidade, né? Tudo fechado, os céus fechados. Seco, esterilidade. E Deus mandando os gafanhotos para fustigar a terra. Gafanhotos fala de demónios, forças malignas, principados, potestades, todos na poeira de Deus, atiçados contra nós, parece que está tudo contra nós. E é Deus puxando o seu povo para Ele. Talvez você está a passar por isso, os céus são cerrados e não há vida, não há graça. Meu Deus. Culto após culto, campanha após campanha, vamos a vigílias e parece que nada muda. Jejum atrás de jejum. Talvez você já tentou tudo, mas as chuvas estão retidas, o céu está cerrado. A sua alegria, a sua fé está cada vez minguando, cada vez deteriorando mais. Talvez a gente não tenha coragem de jejuar por outra coisa, irmãos, enquanto o nosso pecado não for tirado, arrancado, exterminado das nossas entranhas, do nosso âmago, até que o Espírito mostre o nosso pensamento perverso. Amém. Da nossa forma vã de viver. Aleluia. Conceitos e fundamentos deste século, deste mundo.
Porque muitas vezes nós estamos aqui de uma forma perversa também. Não sei o que é que, com que espírito é que nós viemos aqui. Mas muitos de nós talvez entramos aqui para uma comunidade, irmãos. Às vezes nós estamos aqui de uma forma perversa. O verso 40 diz que Pedro exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Será que nós estamos aqui, outros que estão voltando para a igreja, não é? Voltando para o corpo de Cristo? Será que nós estamos pensando que estamos a entrar numa comunidade social, como eu estava a dizer, ou será que nós viemos fustigados pelo pecado, que a nossa alma está quebrantada em 1000 pedaços? Aleluia. Irmãos, só o Espírito Santo pode nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Só o Espírito Santo pode nos convencer desta geração perversa. O Espírito Santo pode nos arrancar desta forma perversa, irmãos. Porque os missionários, eles estão precisando de ajuda. Irmãos, estão arrancando da garganta missionários no mundo, irmãos. E nós estamos às vezes a pensar em nós mesmos. A pensar em churrascos, em festas, em igrejas, celebrações. A igreja não evangeliza com técnicas de marketing, com coisas técnicas para trazer mais pessoas à igreja, mas com arrependimento. A gente hoje em dia pensa em organizar conferências, seminários, exposições, convenções, espetáculos. Até há agora projeção de filmes e premiere na igreja, gala na igreja, networking, cafés, festivais, até organizam excursões da igreja, luais. Inventos tirados do mundo com o objetivo de evangelização, principalmente dos jovens, para colocar a forma perversa do mundo dentro da igreja. Estão inserindo o mundo dentro da igreja. Afinal, a cruz não tem sido suficiente. A cruz já não atrai, irmãos. O Evangelho não tem dado certo, então vão buscar outras técnicas. Por essa razão é que Paulo começa a sua carta aos Coríntios dizendo: o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria do mundo. Aprova Deus salvar aqueles que creem pela pregação do Evangelho. Só há uma técnica, irmãos. Nós só podemos evangelizar pela promessa de Cristo através da pregação do Evangelho. Foi assim em Efésios 3, em Romanos 10. Somente a Escritura, não existe nenhum relato bíblico de alguém ser salvo através de outro meio. Nós só somos salvos quando vemos e cremos e obedecemos no Evangelho. E nos arrependemos e temos fé. Não há outra forma, não há outra mágica, não há outro sincretismo, irmão. Só arrependimento e confissão. Até que a confissão do pecado nos arranca até as vísceras, as entranhas da nossa corrupção, irmãos. A negridão daquilo que está escondido no oculto. Amém, Jesus. O limo que contamina as nossas águas, o mofo, o bolor, até que se arranque todas as raízes de iniquidade nas entranhas do nosso coração. Amém, O Espírito e a Palavra de Deus diz que ainda não fizemos aquilo que precisa de ser feito, irmão. Trazer à tona, temos que resolver com Deus tudo o que está escondido. Se hoje confessarmos e nos arrependermos de todo o nosso ser, Ele vai trazer o avivamento, irmão. Amém. Ele vai ouvir dos céus e vai perdoar os nossos pecados. Por isso, por mais terrível, Senhor, por mais maldoso que seja o nosso pecado, por mais perverso que seja o nosso pecado, mais vermelho como a escarlata, a palavra de Deus diz que Ele fará branco como a neve. Amém, Jesus. O sangue de Jesus, Ele é poderoso, irmão. Glória a Deus. Ele vai saciar a nossa terra, Ele vai curar, Ele vai restaurar. E esse deserto Ele vai passar, irmãos. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Deus quer restaurar o nosso legado, Ele quer restaurar o nosso emprego, Ele quer restaurar o casamento, a nossa vida financeira, Ele quer restaurar os nossos filhos, Ele quer dar vida, irmão. Ele quer trazer a nossa família para perto dEle, Ele quer restaurar a nossa vida, irmãos. Ele quer derramar o seu Espírito sobre a igreja, o avivamento, Ele quer levar a igreja a polos mais profundos, onde o vento se esquece de passar, para trazer o avivamento, para resgatar almas das catacumbas do inferno.
Ele vai resgatar os nossos familiares, Aleluia. as almas, irmãos. Ele vai trazer. Glória a Deus. Aquelas almas que você já pregou o Evangelho, Ele vai trazer, irmão. Aleluia. Porque Ele fez uma aliança connosco. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vela pela sua aliança. Para que ela se cumpra. Mas nós temos que voltar para Ele, arrependermos e voltar para Deus, voltar para a Escritura, voltar para o Evangelho, voltar para a cruz, irmãos. Glória a Deus. Só há uma chance para nós nos só arrependermos. Foi assim sempre ao longo da Escritura. Foi assim no tempo de Joel, foi assim no tempo de Atos 2, como a gente leu, foi assim em 2 Crônicas 7, como diz, e assim tem sido assim até hoje, irmãos. O meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que segue Jesus, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E no verso 15 diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus. Nós que esta mensagem ela venha a ser colocada no nosso coração, enxertada no nosso coração, para que nós ficarmos, irmãos, enxertados em Deus, na palavra de Deus e em Jesus Cristo, para que a nossa oração venha a ser escutada neste lugar em nome de Jesus. Por isso nós vamos agora clamar.